Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto. Pessoal, é, então passamos aí alguns dias sem gravar, né? O período da Páscoa, né? Então, eu queria colocar aqui para vocês algumas informações, né? Para a gente atualizar, e muitos que possivelmente atualizou parte dessas informações e outras informações não foi atualizada e a gente vai trazer aqui para vocês, tá? Então, segue aqui comigo. Olha só, Banco Master pede apoio ao fundo garantidor, né, em planos de liquidação privada. Esse site aqui é um pasquim de esquerda, né, e com isso, a informação que vocês estão tendo aqui é baseado no que ela tirou do Valor, né, do site Valor. E quando eu fui acessar o site Valor, até tem a mesma informação, só que você tem que pagar. E como eles já devem ter pago, né? Eu peguei e resolvi trazer para vocês aqui e vou mostrar, né, alguns detalhes aqui, ó. Aqui, ó. A informação foi revelada pelo Valor, no jornal Valor Econômico, que apurou que o envio da carta, né, uma carta que o Banco Master mandou ao Fundo Garantidor, que representa uma etapa técnica indispensável para que o fundo possa atuar como um agente de solução diante das dificuldades enfrentadas pelo banco controlado por Daniel Vocaro. Ou seja, o fundo garantidor ele ficará só disponível para garantir que o dinheiro, né, de investimentos como o CDB seria realmente pago aos investidores. E esse valor seria separado, tá aqui, ó, segundo o Valor, que é o site, a alternativa ganha força nas tratativas e é chamada liquidação privada, modelo em que vem sendo discutido entre autoridades do sistema financeiro e representantes das instituições envolvidas. A proposta prevê a criação de um fundo exclusivo que ficaria com os ativos e passivos que não seriam absorvidos pelo Banco de Brasília, né, o BRB. Potencial comprador da parte saudável do Master, ou seja, existe uma parte podre lá dentro, né? Nesse cenário, o fundo garantidor poderia emprestar recursos a esse fundo, que serviria como veículo para administrar os passivos remanescentes do banco. Com isso, o Master conseguiria pagar gradualmente e até de forma antecipada os certificados de depósito bancário, os CDBs, emitidos sem que o fundo garantidor precisasse desembolsar diretamente os valores cobertos pela garantia. Ou seja, é só para garantir para os investidores que eles receberiam o seu dinheiro de volta. A solução vem sendo considerada positiva por vários interlocutores do setor, pois ajuda a preservar o caixa do fundo e evita uma medida mais drástica do Banco Central, como uma intervenção formal. Ou seja, eles só estão tentando atrasar uma coisa que seria inevitável, que é uma intervenção, né? Entre os nomes cogitados para administrar o fundo a ser criado seria ali o banco BTG Pactual, que foi um dos que fez proposta para comprar o banco, mas ele saiu fora logo que sentiu problemas ali. Eu acho que o Bradesco foi o Itaú, ou os dois também pensaram em comprar o banco, mas saíram fora, né? Ou fizeram aquela cama de gato, né? Aonde um finge que quer comprar, mas quem vai comprar mesmo é o Estado, né? Bom, então tá aí, vamos seguir aqui as informações. O Michael Saylor saiu com essa informação aqui, né? Que ele adquiriu 6.556 bitcoins, né? A esse preço aqui, mais ou menos 84 mil. O Bitcoin teve uma subida aí, né, gente? Ao preço de mais ou menos 84 mil por Bitcoin. Só que ontem ele estava mais ou menos. Ontem foi 21. Isso mesmo, ó, foi ontem. Ele adquiriu aqui
E o Bitcoin foi mais ou menos a 87, ainda, ó, 88. Já está em 88, né? E aqui, no mesmo dia que o Bitcoin estava 84 mil, eles foram lá e compraram esses 6.556 e atingiu um rendimento aí do Bitcoin de 12%, 12,1% no acumulado do ano 2025. Em 20 de 4 de 2025, a Strategy detinha 538.200 adquiridos por 36 bilhões a 67, um preço médio de 67 mil dólares por Bitcoin. Bom, então, uma pessoa que é muito crítica de criptomoeda aqui, ó, o Peter Schiff, falou o seguinte. Desculpa aí, gente, eu no feriadão aí, eu descansei, mas nós estamos gravando agora pela manhã e é muito cansativo, assim, dá uma preguiça, né? Você tá falando e aqui, como é um local bem mais fechado, você consegue ficar escutando a sua voz e isso força você a bocejar, tá? Bom, tá aqui, ó. Imagine o que aconteceria com o preço se você tentasse vender. Meu palpite é que a sua compra foi o que movimentou o mercado ontem à noite. Que foi o preço, né? Que saiu de 84 mil para 87 e já está em 88. Por quê? A turma que acha que o preço do Bitcoin já vai voltar, vai lá e compra também, né? Para fazer o preço médio que ele fez ali. Aí vem um monte de sardinha comprando Satoshi, né? Então, lembre-se que o preço do Bitcoin saiu de 84 mil ontem. Tá aqui, ó. Vamos entrar aqui. Vamos pôr em 24 horas aqui, ó. Ah, já tá aqui, né? 86, não. Dia 21, dia 20. Aqui, ó. 21. Foi por aqui, né? 80, ó, no dia 20. Tá marcando dia 20 aqui. E 20. Tá dizendo que dia 21 ele já tava 87. Né? Então ele deve ter comprado o quê? Em dia. Dia 21, tá marcado. Ah, não. Ele tá anunciando dia 21 aqui, mas eles compraram provavelmente dia 20 mesmo, que tava 84 mil, que passou para 87. Beleza? Então, um player que tiver dinheiro, tipo uma BlackRock, quer fazer movimento, quer fazer caixa, ele vai lá e vende. Perdão, ele vai lá e compra. Compra 10 mil Bitcoin. O preço dá uma subida, há uma corrida de preço, de compra, a galera compra e ele despeja, né? Mas a galera não quer ver isso. Nós falamos sobre isso aqui, ó, sobre o processo que o Oregon, né? Tá aqui, ó. Finalmente conseguimos uma cópia da queixa do Procurador-Geral de Oregon. Se houvesse alguma dúvida sobre a motivação por trás dela, basta consultar a seção 9, onde 1. Omite a ordem do juiz Faila que concedeu um recurso interlocutório do caso da SEC, ou seja, aonde não deveriam mais levantar aquela questão. 2. Omite qualquer menção à decisão da juíza Torres no caso do XRP, né? XRP por si só não é um título. 3. Traz a marca de 2 escritórios de advocacia privado que lucram com este processo. Interesses, né, gente? 4. Rotula o presidente da SEC como um lobista de criptomoedas. E 5. Condena a realocação do advogado principal de Gary Gensler para o departamento de TI. Condena, gente, condena a realocação do advogado. Ou seja, esse negócio está errado, não pode. Jorge Terreiro foi realocado para o departamento de TI, né? Isso é injusto, né?
não é exatamente sutil. Todo mundo já sabe que esse procurador, ele é democrata, tá? E tá lá, tem o seu tempo para ficar lá e ele pode ser retirado, né? Retirado assim, vai igual o Gary Gensler, vai acabar o seu tempo lá e aí vão ter que substituir ele, né? Aí vem outros comentários interessantes aqui, né? Vamos ver. Ele simplesmente não consegue suportar isso. Aí o outro fala assim: em termos leigos, a denúncia de Oregon ignorou fatos importantes que poderiam ajudar a Coinbase. Por exemplo, ignorou uma ordem judicial que poderia ter enfraquecido o caso da SEC. Não mencionou uma decisão importante do caso da Ripple, que também contestou a autoridade da SEC, né? Aí tá falando que, mano, o presidente da SEC literalmente participou de um grupo de trabalho sobre criptomoeda organizado por um lobista de criptomoeda. Esse que tá chegando aí, né? E aqui outra pessoa faz um comentário, mais por vir. Mas um ponto que chama a atenção no processo do Procurador-Geral de Oregon é que ele, na verdade, abrange muito mais tokens do que a queixa da SEC, com 31 tokens alegadamente considerados títulos não registrados, incluindo Uniswap, AAVE, FLAU, Link, MKR e até XRP. É um verdadeiro processo judicial sem sentido, né? Citando aí o caso a resposta aí do advogado, né, do diretor jurídico da Coinbase, tá? Seguindo aqui, o Good Morning Crypto fala que o ProCrypto Paul Artix, né, é oficialmente empossado como novo presidente da SEC. Uma nova era ProCrypto começou na SEC. E é sobre isso que o pessoal aqui está falando, né? O presidente da SEC literalmente participou de um grupo de trabalho sobre criptomoeda. Esse Poetics, né, que ele está falando, tá? Ver o que tem aqui mais. Tem mais coisa aqui nessa resposta aqui, ó. 2 escritórios de advocacia privado por trás dessa reclamação parece ter interesse financeiro em atacar a Coinbase. O novo presidente da SEC está sendo rotulado como um lobista de cripto, que implica conflito de interesse. A SEC realocou seu advogado para o principal que cuidava da fiscalização de criptomoedas e silenciosamente o transferiu para o departamento de TI, o que parece suspeito e estratégico, né? Mas a galera tá comentando aí, né? O importante é isso. Vamos lá. Aqui, a Repex anunciando um lance legal aqui, viu, gente? Presta atenção, são 5 threadzinhas aqui. Ele tá dizendo assim: confira a atualização mais recente da engenharia da Repex sobre os esforços de estabilidade e escalabilidade do XRP-LED. Estabilidade e escalabilidade, ou seja, estabilidade é evitar que ele dê aquelas paradas que houve, né? E escalabilidade, talvez aumentar mais as transações aí, as quantidades de transações, né? Já já nós vamos entrar neste site aqui. Ele está dizendo o seguinte, vamos traduzir tudo de uma vez aqui. Curiosidade, você sabia que cerca de 80% de todo o desenvolvimento do repositório GitHub Ripple é focado em trabalhos não relacionados a recursos que melhoram a estabilidade, a escalabilidade e a resiliência do XRP-LED? Este trabalho não relacionado a recursos abrange 4 áreas principais: uso de memória, peering, contenção de bloqueios e ambientes de teste. O blog reflete sobre alguns dos resultados alcançados, o trabalho que deve ser alcançado com o Ripple 2.5, né? Nós sabemos aqui que ele está... Deixa eu colocar aqui de novo para a gente ver qual que nós estamos. Nós estamos... Aqui, validadores. 2.4, tá? Beleza? E aí, ó. Deve ser lançado com o Ripple de 2.5. O trabalho que deve ser lançado aí, tá? Os resultados alcançados com
esses 4 itens aqui, né, que ele comentou, memória, PIN, contenção de bloqueio e ambiente de teste. Vai vir na versão RippleD 2.5. E o progresso que já está sendo feito em direção a melhorias futuras. Aí tá pedindo para ler aqui a postagem do blog, né? Tem até uma explicaçãozinha aqui, né, sobre consenso. Aí, ó, falando sobre o uso de memória, né? Ponteiros intrusivos, reduções de cache. Aí, ó, peering, para quem não sabe, né, uma comunicação entre nós, né, robusta e confiável, tolerante a interferências maliciosas, constitui a base da rede. Com o aumento da popularidade das criptomoedas e, consequentemente, o aumento do número de transações realizadas, observamos algumas instabilidades na rede ultimamente. Lembra que eu falei para vocês que poderia ter alguma coisa ligada com relação a galera ter descoberto, né, que uma certa vulnerabilidade natural ali, né, e criar vários nós, né, e esses nós se interconectarem, e quando de repente eles desligam de uma vez só todos os nós, né, porque o RPC, que é uma tecnologia de comunicação, que até é quase que parecida com uma API, só que o RPC você pode dar comandos remotos de uma vez só, em vários servidores. Isso aconteceu com a Solana, né? E aí, provavelmente, esse RPC conectado, na hora que eles desligavam todos os nós deles de uma vez só, né? Vamos dizer assim, do atacante, todos os validadores perdiam, né, comunicação com aqueles pares que foram desligados, né, e isso prejudicava a rede. Foi uma teoria minha. E olha o que eles estão falando aqui, gente. É uma comunicação entre nós robusta e confiável. Ou seja, confiável, então as conexões não estavam mais sendo confiáveis, né? Por quê? Porque você poderia criar uma legião de nós, né? E eles poderiam se interconectar e de repente desligaria aquele exército de nós que foi criado e perderia aí, né, as suas comunicações, né, entre eles. Tolerante a interferências maliciosas. Isso aqui é a interferência que eu acabei de falar, né? Constitui a base da rede, né? Então, uma comunicação entre nós robusta, confiável, tolerante à interferência maliciosa constitui a base da rede. Com o aumento da popularidade das criptomoedas e, consequentemente, o aumento de números de transações realizadas, observamos alguma instabilidade na rede ultimamente. Nosso objetivo é trazer a estabilidade de volta à rede. E para isso estamos nos concentrando nas seguintes áreas: custo por mensagem, tá? Para evitar que os nós se comportem mal, acidental ou intencionalmente. Afinal, a base de código é de código aberto e qualquer pessoa pode aplicar alterações em seu binário. Cada mensagem corre um custo, vagamente baseado no esforço necessário para processá-la, com a mensagem comprovadamente inválida sendo severamente penalizadas. Se o custo exceder um limite ao longo de um determinado período, o nó será desconectado por seus pares e não poderá se conectar novamente por um tempo. Meu amigo, isso aqui nós fazemos esse tipo de verificação utilizando o firewall, tá? Lá no Linux, por exemplo, já usei muito isso. Você cria uma regra onde as pessoas, os computadores se conectam. Se ele ficar pingando, né, enviando requisições o tempo todo para um servidor para tentar inundar ele de mensagens, que a gente chama de mensagens, né, o ping, por exemplo,
que são mensagens SMTP, não, gente, é outro nome. Já esqueci até o nome do protocolo aqui, me confundindo aqui com o protocolo de e-mail SMTP. E com isso, inundando, o outro servidor iria ficar lento, né? Isso na tecnologia de rede de computadores, não de redes de blockchain. E aí, quando acontecia isso, o outro computador teria que ser reiniciado para limpar a memória. Os logs ficariam excedidos também. E com isso, criamos uma regra aonde aquele atacante, ele ataca, a gente marca pelo menos umas 5 e para deixar assim mais tranquilo, umas 10 vezes. Se ele atacou 10 vezes, mandou 10 mensagens e a mensagem é replicada, ele simplesmente bloqueia aquele IP, tá? E ele fica por um tempo. E em alguns casos a gente até eliminava ele da rede, não deixava mais ele se conectar àquele IP para poder fazer essas mensagens maliciosas. E é isso que eles estão fazendo aqui, ó. Ou seja, gente, é aquilo que eu falei para vocês, tudo que eles estão falando aqui, ó, sobre peering é relacionado ao que estava acontecendo com a rede, né, perdendo aí a sua capacidade de continuar validando a rede, tá? E eles estão mexendo nisso, beleza? Só para mostrar para vocês que tudo que eles estão fazendo agora é interessante. Eles não falaram, mas está descrito aqui para quem é bom entendedor da área aí. Não vou me gabar aqui não, mas quem é bom entendedor e sabe do que eu comentei aqui com vocês, meu amigo, tá aqui, ó, a resolução que eles estão arrumando para evitar aqueles problemas que eles estavam passando, tá? Vamos lá, deixa eu ver, 22 minutos aqui. Mais um comentário interessante aqui, né? Deste Tony Valentino, falando: assim que o XLS 77D estiver em operação, os bancos poderão usar o XRP Ledger como força vital para o novo sistema. Esta última peça de xadrez está em construção há 8 meses. Daí o atraso do processo da SEC. Ou será apenas uma coincidência que ambas sejam concluídas ao mesmo tempo? Aí o Pet falou, é uma coincidência, tá? Não é por conta do processo da SEC ter sido segurada ali por conta disso, não. Ele está dizendo que é uma coincidência. E aí o Francis tá lembrando outros detalhes interessantes aqui, tá? Acredito que eles precisarão da tríade de emendas autorizadas para estabelecer as lojas de finanças. No Ledger XLS 70, aqui é o 77, né? Que esse 77 aqui, gente, é congelamento, tá? XLS, ó. Quando a gente pesquisa aqui, o que vem aqui, ó. Quando você vai aqui, ó, aí você encontra XLS 77D e aqui diz, ó, Deep Freeze, né? Congelador profundo, congelamento profundo, né? Isso aqui é uma forma, né, de travar aquele token dentro da carteira da pessoa, né? Que, por exemplo, está fazendo uma transferência que foi para um país que está sancionado ou para uma empresa sancionada, ele é congelado ali naquela carteira para depois realizar o chamado clawback, tá? Então, é por isso que ele está falando que isso aqui vai abrir caminho para os bancos. E aqui ele mostra, esse outro aqui, o Francis mostra mais informações interessantes. Acredito que eles precisarão dessa trade, né? No Ledger XLS 70, que são as credenciais que permitem que organizações como BRICS, União Europeia e outros grupos fechados protejam suas redes financeiras, né? Se a gente pesquisar o XLS 70 aqui, ó, XLS, ele tá indo para, vamos pôr assim, ó, emenda XLS
Não, XRP LED, vamos ver. É porque ele tá procurando XLS, que é a extensão do Excel. É XRPL. Deixa eu ver se ele aceita. Aqui, ó, XLS. Credenciais, ó. Tá? Que inclui, né, credenciais, emendas, o DID, né, identificador digital aí, ó, tá? XLS 40 aqui, que não foi encontrado, que é o DID, né, identidade descentralizada, juntamente com o XLS 70D, tá? Que é as credenciais aí, tá? São credenciais, tipos de credenciais, tá? Tem aqui XLS 80, que são domínios permissionados. O que quer dizer domínios permissionados, gente? Tudo relacionado a domínios. Por exemplo, Ripple.com, Brix. Eu não vou falar CN, que CN é lá na Suíça, né? Que todo mundo acha que é China, mas é Suíça, né? Mas vamos por EU, né? Brix.eu, que é Brix chamando um domínio na União Europeia, né? Um exemplo assim, é o BRICSBR.br, chamando um domínio na América do Sul ali, no Brasil. Então, se esses domínios permissionados aqui, se você bloqueia ele lá no XLS, no XRP-LED, ele não pode fazer transações permissionadas, tá? É mais ou menos assim. É meio complicado explicar assim na correria, tá? Porque o meu tempo tá corrido ali. Já vamos para 27 minutos. Estabelece o mecanismo para manter esse grupo segregado. E na próxima versão do XRP-LED, eles introduzirão o XLS 81, que é uma DEX permissionada. XLS 81, tá? É uma DEX igual a essa que vocês utilizam, e se brincar, é essa mesma que vai ser utilizada. Só que vai ter um momento, né, que eles vão ter que logar para poder comprovar que eles estão alinhados ao AML, anti-lavagem de dinheiro, né, anti-financiamento de terrorismo e outras coisas mais aí, é o Know Your Customer, né, o KYC, tá? E essa DEX está sendo preparada também, tá? No XLS 81, uma ferramenta que permite que esses grupos negociem exclusivamente entre os seus membros, tá? Esses jardins murados ainda permitem transparências com transações arquivadas no Ledger, mas mantém o Know Your Customer, estabelecem limite, né, regulatórios e satisfazem os requisitos territoriais da política atual, como uma espécie de rede de estufas, né, para cultivar diferentes grupos de plantas. Uma coisa assim nesse sentido, tá? É interessante trazer essa informação para você, que o XRP-LED ainda está sendo alterado. O Jungle Inc. está falando aqui, né, sobre a Bitstamp e a Robinhood estão conectando uma exchange de criptoderivativos em larga escala diretamente ao XRP-LED. Os derivativos de criptomoedas globais já movimentam 4,8 trilhões por mês, o que representa 70% de todo o volume de ativos digitais. Capturar apenas 1% desse fluxo, que seria 1 ou 2 bilhões em negociações todos os dias, canalizadas pelo XRP-LED em segundos. Cada contrato é liquidado on-chain, eliminando o XRP, tá? Queimando XRP, aumentando a liquidez e abrindo alavancagem 24 horas por dia, 7 dias por semana, mais de 15 milhões de usuários do Robinhood. A arena tradicional de derivativos pode ser de 700 trilhões, mas mesmo essa pequena fatia de criptomoedas pode aumentar
de 10 a 20 vezes a atividade do XRP-LED da noite para o dia e criar um novo mecanismo de receita para ambas as plataformas. Fique atento, janela de lançamento, este pode ser o momento em que o XRP-LED entra no palco principal de Wall Street. Bom, seguindo aqui, a Circle anunciando aqui uma tecnologia que vai competir com o Ripple Pay. Lembra o ODL da Ripple? Anunciando o Circle Payment Network, né, o CPN. Uma maneira simplificada para as instituições financeiras se conectarem, orquestrando a movimentação global de dinheiro impulsionada por stablecoin como o SDC e o EURC, EURC, para liquidar em tempo real 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os pagamentos transfronteiriços existentes podem ser lentos e caros. O CPN foi projetado para trazer eficiência ao sistema de pagamentos. Com o CPN, bancos e provedores de pagamento podem movimentar dinheiro na velocidade da internet usando dólares ou euro digital totalmente reservado. Vocês lembram que tem um comentário aí, né, sobre euro e dólares ser dois corredores que não têm a necessidade de utilizar a XRP, porque o XRP foi feito principalmente para corredores que não têm liquidez. E o euro e o dólar, eles têm liquidez suficiente, né? Pode usar o XRP? Pode, mas não é viável porque o próprio euro ou o próprio dólar, eles vão ser, né, a moeda aí que vai suprir tudo isso. Lembrando que a Ripple já anunciou que está cozinhando já, né, no forno um euro digital para o XRP-LED, né? A gente esperava até um ien, né, do Japão, mas aparentemente é o euro mesmo que eles anunciaram aí, né? E logo, logo tá surgindo. Por quê, gente? A concorrência aí, ó, né? Você acha que eles não sabem do que está acontecendo nos bastidores, né? Não é apenas mais rápido, é programável, seguro e sempre disponível. CPN apoiará pagamentos de faturas, remessas, serviços de tesouraria, folha de pagamentos e pagamentos de contratos. Os principais bancos estão contribuindo com sua profunda experiência em pagamentos globais para projetar uma rede que atenda às necessidades dos bancos no mundo todo. Ou seja, eles ainda estão trabalhando nisso, né? A rede global já está tomando forma, né? Com mais de 20 parceiros de designs, incluindo este daqui, de local, World Remit, BVNK Finance, Yellow Card e o CoinsPH, que já é um parceiro da Ripple, tá? E mais, não estamos apenas construindo stablecoins, estamos construindo uma infraestrutura moderna de pagamentos globais, diz aí a Circle, tá? E aqui mostrando todos os que já estão, ó, os parceiros que já estão trabalhando com eles, né? Aí, ó. Um agradecimento especial pela primeira leva de parceiro de design da Circle Payment Network. E estão aí, ó. Com certeza tem muitos aqui que já são parceiro da Ripple. Coinmena tá? CoinsPH que eu saiba, tá, gente? Fireblocks tá envolvido em um monte de coisas aí. FomoPay também. Deixa eu ver mais. Onofreak lá da África, né? Parceirona da Ripple aí. Esse daqui eu não sei. Não, esse que foi o que. Ó, o Zodia. Ó, o Zodia aqui. Que tá na Stellar e tá na Ripple também, né? Ou seja, gente, o negócio tá. A concorrência tá acirrando. E é isso. Tem espaço para todo mundo. Eu já falei sobre isso. A Ripple não vai trabalhar sozinha. Ela não consegue manter isso tudo sozinha. Ela pode criar, né, regras, protocolos, mas se manter sozinha ela não consegue não, tá?
E aqui, o Panos, né, falando aqui sobre a Circle, né, isso é importante. A Circle acaba de lançar um concorrente direto para o Ripple, né, CPN, compete diretamente com o Ripple Payment, também conhecida como ODL. O jogo começou, será interessante ver isso, como isso evoluirá e como a concorrência impulsionará a inovação. Aí com relação a ele marcando aí os comentários da Circle, né? Eu fiz o meu comentário, né? Só que tem um porém. Eles não têm uma moeda ponte, né? Fiat para Fiat, né? Tem taxa de rede das blockchain, tem o câmbio, que foi traduzido aqui para exchange, tem spread, né? Para quem está fazendo a transação, e as taxas de impostos, né? Impostos sobre aquele montante lá que é o Estado que quer ganhar. Se você faz usando uma ponte de um XRP sobre custódia desses custodiantes aí, né? Que está surgindo, custodiantes corporativos. Então, Fiat para essa ponte XRP custodiada, mais Fiat. Tem as taxas de rede do XRP LED, do XRP LED, né? Spread, já não. O spread, gente, ele praticamente vai acabar aqui nesse fluxo aqui, ele acaba, tá? E o câmbio também. Eu já nem citei o câmbio aqui, porque o spread e o câmbio já não vai ser marcado aqui. Taxas, que é o imposto sobre o montante, vai continuar sendo cobrado. Ou seja, só vai ser taxa de rede e o imposto para o Estado. E se você, isso aqui, carteiras custodiadas, que são bancos que são custodiantes. E quando você usa uma carteira autocustodiada, aqui, ó, self-custody, né? Você manda dólar utilizando a troca por XRP na quantidade do dólar ou na quantidade de um iene que você quer que chegue lá. E aí só vai ter a taxa de rede e talvez o imposto do governo, porque os spreads e câmbio praticamente não vai existir aqui, porque você é o dono da sua carteira. Então não vai acontecer as taxas de spread e câmbio, tá? E aqui, ó, colocar aqui, ó, observe que os custos caem. Parece pequeno, mas XRP é a solução. Por quê, gente? É de grão em grão que a galinha enche o papo. Pronto, tá? Alguns comentários aqui também interessantes, né, dos outros que falam assim, ó. Concordo que isso é importante. No entanto, será que os bancos nacionais e outros grandes players estão apostando tudo em uma solução proprietária? Acho que não. Aí, ó, nunca haverá um vencedor. Haverá muitos vencedores, muitas soluções. É apenas mais um ponto forte contra o maximalismo e as pessoas que acreditam que um ativo ou tecnologia dominará todos. A competição é sempre boa e leva produtos melhores. Concordo plenamente. Stellar, Sui, Link e muitas outras redes estão se unindo à rede Zebec. A Circo é uma das primeiras a investir na Zebec. Bom, aí vocês já vai procurando os caminhos aí, né? É só informação. E aqui também sobre o assunto da Circo, este faz um comentário interessante. Isso significa que o modelo de negócio da Circo não é mais apenas monetizar, né, que significa ativo sobre gestão, tá? É a partir dos rendimentos de títulos do Tesouro, mas também cobrar taxas de transação, né, taxa de rede, sobre o volume dos participantes desta rede. Ou seja, eles vão ganhar da mesma forma que uma conta nostro vostro, um intermediário desse sistema da Swift, tá? Por quê? Porque eles vão cobrar taxas. Não tem. Vocês não viram que eu comentei aqui sobre as taxas? Né? É sobre essas taxas que a gente vem falando, ó. Que eles vão querer arrumar um jeito de ter taxas,
tá? E quem usa XRP e quem vai usar XRP não vai ter esses custos exorbitantes. Às vezes o cara quer enviar $1.000, ele ainda vai ter que mandar pelo menos uns 1.020. $20 vai virar taxa de spread, câmbio, porque não tem uma ponte neutra ali no meio. Quando você usa o XRP, vai ter a ponte neutra e quem estiver utilizando não vai pagar essas taxas, tá? Então, quando alguém me perguntar a respeito, o Anderson, e aí? Acabou pro XRP? Meu amigo, sabe de nada, inocente. Vamos estudar, vamos estudar. Olha só, gente. A AVE anunciando aqui, né? Aí, ó. Usuários agora podem fornecer e tomar emprestado RLUSD, a stablecoin de nível empresarial da Ripple, no mercado AVE versão 3, Ethereum Core, tá? O suprimento que eles oferecem lá, o limite de oferta foi definido de 50 milhões, enquanto o limite de empréstimo foi definido em 5 milhões. Aí é só você entrar lá na AVE, tá? Que inclusive já foi atacada há um tempo atrás, quando ela estava fazendo o piloto do Real Digital, né? Juntamente ali com o mercado Bitcoin, Stellar, né? Houve um pequeno hack. Eu até fiz um comentário aqui. Se eu der como garantia $100 em XRP, eu consigo esse empréstimo de 5 mil? Ou é preciso explorar a vulnerabilidade? Teve outros comentários aqui, ó. Foi o Maverick, ó. O que ele diz aqui? Como Everyman, né, pode pegar emprestado algum RLUSD? Tenho ativos digitais como garantia, ó. Todo mundo procurando dinheiro fácil aí, né, pessoal? 42 minutos. Vamos chegar um pouquinho mais para o final aqui. Aí, ó, os usuários agora podem fornecer e tomar emprestado RLUSD, né? Bom. Aqui o Dani tá falando o seguinte, ó. Edenred, recentemente adquirida pelos laboratórios Ripple, acaba de obter aprovação para uma licença FINRA. Se você não conhece, para ser breve e simples, Edenred é uma rede de crédito global para instituições. Uma licença FINRA agora torna a Hidden, né, uma corretora oficial registrada globalmente. Isso aumentará a confiança institucional, abrirá as portas para a expansão e adoção global com enquadramento regulamentar e confiança no espaço. E houve até um comentário do Dark Horse, né? Que a gente vem aqui, ele é sempre crítico a alguma coisa. Ele falou, gente, da mesma forma que a Ripple comprou uma empresa, diz que comprou uma empresa, depois desistiu, né? Aquela empresa anterior aí, eles ainda não fecharam o negócio aqui, né? Oficialmente, tá? Da mesma forma, teve dualidade, tá, de informações. Mas eu acho que depois dessa licença FINRA aqui, eu acho que a Ripple não desiste não, tá, gente? Ela poderia desistir, porque eu tô trazendo o comentário do Dark House aqui, só não tô mostrando ele, mas ele comentou, se você procurar o perfil dele, você vai ver. Então, não fique preocupado aí, porque eu acho que depois dessa licença aqui, eu acho que a Ripple não desiste mais. Aí, em 2020 foi anunciada aqui a parceria da Ripple com o chamado TerraPay, né? Foi adquirida aí. Ela levará o XRP para usuários globais, né? Então, ela foi adquirida aí por uma empresa, né? Por empresas que levantaram 9,6 milhões, né? Da Prime Venture, Partech África e IFC como parte do novo acordo, como lemos na notícia, que não existe mais essa notícia quando a gente clica aqui, ó, tá? Deixa eu ver. Não tem mais, ó. Tá? Não existe. Então, ela que é uma nova provedora de pagamentos
e que conecta instituições financeiras, operadoras de dinheiro móveis e operadoras de transferências móveis à rede de pagamento para reduzir custos. A TerraPay obteve mais de 20 licenças lá em 2020 para operar em mais de 60 países e possui escritório na Ásia, Europa, África, com planos de expansão global com os 9.600 milhões aí, né? 9 milhões e 600 mil. Bom, isso foi em 2020. Hoje ela tem 31, tá? 31 licenças e aprovações regulatórias, ou seja, não são 50, 51 como a Ripple tem, mas são bastante, né? E hoje, ao que eu pesquisei, parece que ela não tem mais essa parceria com a Ripple, tá, gente? Não tem. Já levantei informações aqui, a gente vê inclusive um local aqui onde mostra os parceiros dela, tá? E nenhum deles, ó, tem a MoneyGram, mas não tem mais a Ripple ou qualquer uma instituição que lembra a Ripple, tá? Então essa aqui ela tá mais focada ali para MoneyGram, para Stellar, tá bom? Tem mais coisas aqui, ó, interessante, né? Aqui é as redes deles lá na África, Europa, Ásia, Oriente Médio e América. E eu tava vendo uma curiosidade interessante aqui, tá vendo aqui, ó, é Berrin, né? Ó, moeda, o tipo da moeda, tipo de pagamento de carteira, sim. Pagamentos bancários, sim. Ou seja, tipo Swift e pagamentos de criptomoeda, eu imagino, né? Pagamento de carteira deve ser criptomoeda, né? Não sei. Só estou fazendo essa ilação aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó, ele faz só pagamento de carteira lá no Commodores. E aqui no pagamento bancário não existe, ou seja, pagamento direto isso aqui. Congo tem os dois. Egito, os dois. Etiópia, os dois. Guiné, já não tem pagamento de carteira, só faz pagamentos bancários. Tá entendendo? Quando você vai aqui, ó, Américas, né, onde tem o Brasil, Argentina, só faz pagamento bancário. Bolívia, só pagamento bancário. Brasil, também. Canadá, tá vendo? Que esse é um tipo de corredor, tá, gente? E eles praticamente não usam pagamento de carteira aqui, ó, né? Ó, se for, ó, aqui o Haiti já faz, ó, pagamento de carteira e inverte, já não faz bancário. E é as Américas aqui, né? Oriente Médio, só tem Bahrein e Emirados Árabes, só faz pagamento bancário, né? Ou seja, ainda não pode ser considerado uma concorrente efetiva aí de pagamentos utilizando criptomoeda, por exemplo, né? Nem no Japão, ó, pagamentos de carteira não existe. Beleza, vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Na TerraPay acreditamos que os pagamentos devem ser sem fronteiras, integrados e, acima de tudo, compatíveis, registrados e regulamentados em 31 mercados globais. Somos um parceiro de pagamentos líder para bancos, carteiras digitais, operadoras de transferências de dinheiro, comerciantes e instituições financeiras. Bom, os pagamentos devem ser sem fronteiras. Isso aqui, ó, é o lema da nova ordem financeira mundial, tá, gente? Beleza? Vamos para frente aqui. Aqui são os ETFs, né? O GA Spark está lembrando aqui, né? Regressiva do ETF XRP começou. Grandes nomes, movimentos ousados, os prazos finais estão fechados. Será que 2025 será o ano em que o XRP entrará na elite de Wall Street? Tudo isso aqui, gente, ó. As datas finais aqui, né? Que a SEC tem para poder aprovar, né? 13/4, tudo mês 4 aqui. E aqui mês 10, ó. Caraca, mês 10, hein? E aqui tem um monte que esse cara aqui, o Eric Balchunas, está trazendo, que deve ser lá da Bloomberg, é ele mesmo. Atualmente há 72 ETFs relacionados à criptomoeda aguardando aprovação da SEC para listagem ou listagem de opções de XRP, Litecoin, Solana
a Penguin, Pinguins, né? Doge e 2 vezes Melania e tudo mais. Vai ser um ano incrível. Ótimo resumo, né? Do perfil ali que ele marcou. Aqui tem um negócio interessante que o Smoke está trazendo, né? Falando que a apresentação da Força Tarefa de Pagamentos Mais Rápidos 2025 identifica a Ripple e Stellar como parceiras estratégicas de fintechs que impulsionam a modernização, né? E aí nos comentários deles aqui, esse último aqui, que tem este cartaz aí, eu vou aumentar um pouquinho mais aqui, fala o seguinte: acelere a adoção da ISO 20022 e aqui, por fim, promover a colaboração intersetorial. Um ecossistema colaborativo garante o alinhamento com iniciativas globais e avanços tecnológicos. Faça parceria com fintechs e startups que inovam em pagamentos internacionais, como a RippleNet e Stellar. Gente, o FedNow, né? É ele mesmo aqui, ó. É o Fast Payment Conselho de Pagamentos Rápidos aí, né? Que é o FedNow, o FedWire, né? É a força-tarefa deles. Eles... Ou não, gente. É um Conselho de Pagamentos Rápidos 2025. Não, eu acho que não tem nada a ver com o FedNow ou FedWire, não. Tá? Tá citando somente essas duas, né? É interessante a gente saber disso aí também. Então tá aqui Cointelegraph falando que Vitalik propõe substituir o EVM do Ethereum. Essa mudança pode agilizar a execução de contratos inteligentes e aumentar a velocidade em até 100 vezes. Ou seja, o Vitalik está mudando de ideia, descobriu que máquina virtual só atrasa a vida deles? Ah, não acredito, não. Co-fundador da Ethereum continua propondo ideias para tornar o blockchain de contratos inteligentes mais competitivo da cadeia de alto rendimento. A aposta de Buterin, de 20 de abril, descreveu vários gargalos de longo prazo para dimensionar a rede Ethereum, incluindo amostragens e disponibilidade de dados estáveis, garantia de que a produção de blocos permaneça competitivo e comprovação de EVM de conhecimento zero. Olha só, gente. O Vitalik argumentou que a implementação da arquitetura RISC-V, que é um tipo de processamento, tá, em contratos inteligentes, manteria os mercados de produção de blocos competitivos e aumentaria a eficiência das funções, né, de conhecimento zero para a camada de execução. Ele disse, entre aspas, o esforço da cadeia de feixes é muito promissor para simplificar significativamente a camada de consenso do Ethereum, mas para que a camada de execução veja ganhos semelhantes, esse tipo de mudança radical pode ser um único caminho viável. Ou seja, eles querem mudar o tipo de processamento, tá? A proposta destaca a luta da rede Ethereum para melhorar o rendimento e permanecer competitiva com blockchains monolíticos de próxima geração, como Solana e a rede Sui. A Sui, para quem não sabe, ela é da Circle, tá? Pelo menos a Circle investiu muito nela, tá, gente? E, inclusive, tem muita propaganda no X, tá? Promovida, tá? Promovida, oferecendo airdrops, tá? Em um momento em que os investidores estão perdendo a confiança no blockchain de contrato inteligente original, né? Aí fala aqui do problema de escala, né? Muitas outras informações. Eu não vou trazer tudo aqui, não. E basicamente a Ethereum tá perdida no tempo, né? O John Denton tá falando aqui que XRP vai substituir o Ethereum este ano ainda, tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês nesse momento. Espero que vocês tenham gostado aí, quase 1 hora de atualização, porque nós passamos aí quase, se brincar, sexta, sábado, domingo, segunda, 4 dias
faltou pouco para uma semana sem gravar nada, né? Então tá aí. Ainda tinha umas coisinhas, mas não vou trazer tudo agora não. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.